Uniso Economia. Nos últimos anos, grandes nomes do varejo brasileiro passaram a enfrentar dificuldades financeiras e recorreram à recuperação judicial ou extrajudicial. Lojas Americanas, Tok-Stock, o Dia, Supermercado Dia, o Grupo Pão de Açúcar, a loja Marabras e agora, mais recentemente, as Casas Bahia. Pois é, dá para imaginar. E outras empresas que chegaram a diferentes estágios de reestruturação. Caso mais recente, então, Casas Bahia e Marabras recorreram à justiça para renegociar dívidas. A Casas Bahia informou um passivo de aproximadamente 17 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto a Marabras gira em torno aí dos 140 milhões de reais. Para entender o que está por trás dessa crise, quais são as consequências para os consumidores e trabalhadores, além dos fornecedores, obviamente, e para a economia de uma forma geral, nós vamos conversar hoje no Uniso Economia com o professor Renato Vaz Garcia. Professor, bem-vindo mais uma vez, depois de um período de férias. Tudo bem, professor? Deu para viajar? Deu para descansar? Não, tudo tranquilo. É sempre bom voltar, né? Sempre bom, lógico, dar uma espairecida, viajar um pouquinho. Mas é sempre bom a gente voltar, estar no dia a dia do que está acontecendo, discutir um pouco isso, né? Essas questões que impactam bastante na nossa vida. E a economia não dá férias, né? Então, durante esse tempo, as coisas vão acontecendo. Mas basicamente é quase que o mesmo cenário que a gente já tinha, né? Um cenário de perspectivas muito ruins, não só para as pessoas, mas para as empresas também. E isso está tudo no contexto aí das Casas Bahia, né? Agora, quando a gente olha nesse contexto das Casas Bahia foi o maior anunciante do país, isso eu falo em termos de rádio e televisão, em termos de mídia impressa também, mas durante, eu posso dizer que eu acho que mais de 30 anos foi o maior anunciante do país. O quanto as Casas Bahia investia principalmente nas questões de mídia. Mas quando a gente olha para as Casas Bahia, para a Marabras e para o Tok-Stock e outras grandes redes enfrentando dificuldades financeiras, a gente está diante de uma sequência de problemas bem específicos, né? Cada empresa existe, tem a sua crise. As crises elas vêm e vão, mas são uma sequência de problemas. Sem dúvida. A Casas Bahia já passou por sérios períodos de, inclusive, questões societárias, né? Brigas familiares. Então teve vários problemas ao longo da história da Casas Bahia. E o setor de varejo, assim, não é só no Brasil, é um setor que a concorrência é muito brusca, né? Muito dura. Então, se você der alguma brecha, você vai ter alguém que vai te atropelar, né? E nós vimos isso não só na Casas Bahia, mas em outras redes de varejo que desapareceram, né? Casas Bahia, Pernambucanos ainda se mantiveram, Loja 100, né? Mas algumas outras sumiram, como Mapping, Mesbla, né? Essas lojas aí não existem mais. Essa concorrência, principalmente de fora, ela passou por cima, como a Amazon, como o Mercado Livre, como as empresas chinesas, né? Então, o mercado de varejo por si só já tem uma concorrência bastante elevada. E o cenário brasileiro, assim, é muito mais desafiador do que qualquer outro país em desenvolvimento, né? E uma coisa que pega muito no varejo é a questão da taxa de juros, né? Taxa de juros é uma questão que afeta e vem afetando muito nós, como pessoa física, afeta muito o crédito, endividamento para trocar de carro, para comprar um apartamento. Nós sempre vamos pagar, infelizmente, uma taxa de juros mais alta, né? Nos últimos 4 anos, a gente teve uma taxa de juros muito mais elevada, inclusive, do que em anos anteriores. Essa taxa de juros afeta também a empresa. E o caso da Casas Bahia é estritamente um problema de capital de giro. Capital de giro é aquele dinheiro que a empresa precisa para começar a produzir para depois vender. Qualquer empresa que vai começar, algum empresário falou, putz, eu vou começar a vender microfone. O que eu tenho que fazer? Eu preciso formar estoque, preciso comprar microfone, preciso ter alguém, preciso pagar um salário para essa pessoa. Então, para iniciar, eu preciso ter um dinheiro, né? Porque eu não vendi ainda. Então, para fazer esse início de produção, eu preciso de um dinheiro que a gente chama de capital de giro. E esse capital de giro é fornecido pelos bancos à taxa de juros de mercado. Então, quanto mais alta a taxa de juros básica da economia, mais alta vai ser a taxa de juros também desse capital de giro. E esse valor desses juros acaba corroendo a margem de lucro de um setor que já é pequena essa margem. Por conta da concorrência, a margem de lucro deles já é mais baixa. E aí você tem uma taxa de juros mais alta, fica uma situação muito mais complexa, né? Tem casos
assim, extremamente excepcionais nesse mercado, como por exemplo, a gente vê o caso da Loja 100, por exemplo, né, que é uma empresa que não vende online e se Uhum. mantém até hoje, tem uma questão mais tradicional e tal, mas os demais sempre tiveram um período de muita dificuldade, né? Agora, é possível, tentando entender para a gente caminhar, é possível que uma empresa venda muito, tenha receita e ainda assim não ter dinheiro para manter a É, operação? não, por incrível que pareça, isso é comum, né? Isso é muito normal, porque para vender mais, às vezes você precisa adotar estratégias extremamente agressivas. E uma dessas estratégias, inclusive, muitas vezes, é vender com margem negativa, é vender abaixo de custo para você ocupar mercado. E uma vez que você ocupou o mercado, teoricamente você tem possibilidade de incrementar as suas Uhum. estratégias de venda, aumentar preço, inclusive. Só que nesse tipo de setor é muito difícil isso acontecer. Então, nessa gestão interna da empresa, ela também provavelmente acabou se perdendo, né? O caso da Americanas também. Então, empresas que precisam, às vezes, aumentar o mercado, elas têm que tomar muito cuidado. É por isso que, às vezes, as empresas que estão em processo de crescimento, às vezes elas preferem ficar pequenas, às vezes preferem pisar no freio, para pensar melhor, para ver se vale realmente a pena, porque se ela começa a adotar alguma estratégia de crescimento muito acelerado, isso pode corroer toda a margem dela, inclusive o próprio mercado que ela tinha que era lucrativo, pode ir por água abaixo se essa estratégia, se essa gestão da empresa não for bem feita, né? Agora, professor, tem a questão da gestão, da estratégia da empresa, as escolhas que cada empresa faz, que são escolhas como nós fazemos para nossa casa. Mas o comportamento, e o senhor disse lá no início, que o consumidor está buscando outras formas de comprar. Esse comportamento do consumidor ele vem mudando muito, principalmente aí nos últimos 10, 12 anos, salvo engano. O quanto isso é benéfico ou não, o quanto isso é ruim para este setor varejista no momento em que nós estamos vivendo. E aí eu emendo ainda a questão da tal da taxa das blusinhas, que é a taxa da Uhum, compra acima de US$ 50. Tem alguma coisa a ver? Faz algum balanço? sim. Alguma referência? A questão, Douglas, é que, assim, isso não é uma coisa exclusiva, do setor de varejo. Fazer negócio no Brasil é muito difícil, Uhum. né? Então, a partir do momento que esse cara, ele tem um mercado, ele tem lá a sua margem estreita, ele tem, às vezes, inadimplência alta, ele tem lá a sua dificuldade de gestão normal de qualquer empresa, no caso do Brasil, o desafio é muito maior, assim, para ele. Então, é, qualquer estresse, né, que você tenha na economia, esse cara pode quebrar, esse cara pode sentir muito mais, né, do que algum outro setor. E o fato do consumidor ter essas outras possibilidades, esse rol de concorrentes, é extraordinário, né? É óbvio que a gente quer comprar mais barato. E no ponto de vista econômico, a gente precisa sempre buscar a eficiência. Então, se eu tenho uma renda limitada, eu vou atrás de onde for mais barato. Isso, pela ótica econômica, é o incentivo econômico, né? Se você não consegue vender um produto mais barato, infelizmente, do ponto de vista do incentivo econômico, você tem que fazer outra coisa, Uhum. né? Isso faz parte do jogo da economia. Agora, a gente querer proteger um setor sobre um discurso de que eu preciso proteger emprego, é meio complicado, porque Uhum. você está, por exemplo, no caso de uma tarifa, né, no caso da taxa das blusinhas, que pode ser que volte agora em setembro, você está usando, teoricamente, um subterfúgio do Estado. É o Estado que está te dando alguma vantagem para produzir alguma coisa. Ou seja, por que ele não dá outra vantagem? Por que ele não favorece outro setor, então? Né? Por que ele não ataca a causa do problema? Então, esse protecionismo daí que o Estado acaba fazendo para ajustar uma crise de curto prazo não é, do ponto de vista econômico, muito bem-vinda. Agora, o grande ponto é por que a Casas Bahia quebrou, né? Alguma coisa faz com que não só a Casas Bahia, a Tokstok, várias outras empresas, e não só do varejo, estejam tendo dificuldades no Brasil. Uhum. Né? A gente teve um tempo atrás, agora foi comprado por outra empresa, mas a empresa que tinha o direito, por exemplo, da Starbucks no Brasil, quebrou também. Né? Então, não é só de um setor ou do outro, uma questão cíclica, não. O Brasil
é muito difícil de se fazer negócio. E aí, para tentar resolver o problema de curto prazo, o governo faz essas ajudas pontuais, que é o caso da não cobrança da taxa das blusinhas por enquanto. Mas já começou o lobby novamente, né, para voltar essa taxa, e pode ser que ela volte aí em 8 de setembro. Professor Renato Vaz Garcia conosco hoje aqui no nosso Uniso Economia. Vamos trazer essa discussão aqui para a nossa realidade, professor. Quando uma grande varejista como é as Casas Bahia, como é as Lojas Americanas, como é o Tokstok, Marabras, entre outras grandes varejistas, fecha lojas, demite funcionários, reduz estoques e deixa de pagar fornecedores. Qual o efeito disso sobre a economia de uma cidade como a cidade de Sorocaba ou, por exemplo, como a cidade de Votorantim? Existe ou não aquele chamado efeito dominó em meio a tudo isso? Não, afeta, sem dúvida afeta, né? Porque, principalmente Casas Bahia, né, ela tem uma quantidade de empregados muito grande, né? Algumas lojas, pelo que eu observei, fecharam em Sorocaba já, né? E mesmo Votorantim. Então, isso acaba tendo um efeito, porque você tem daí um desemprego que nessas regiões pode ser eventualmente aumentado. E aí o grande desafio, né, dos municípios é o que fazer com isso, né? O que fazer com essa força de trabalho que agora está desempregada, né? Não só, obviamente, o município, né, porque a economia como um todo, teoricamente, deveria dar um jeito de alocar essas pessoas em outros setores, mas, de novo, o ambiente macroeconômico é muito mais difícil, está muito mais complexo hoje, assim. E assim, Douglas, a situação para o próximo ano, para o próximo governo, para a próxima gestão, vai ser muito mais desafiadora do que a gente teve, do que a gente tem hoje. É até assim meio surpreendente como a gente não vê uma mobilização tão forte por parte da sociedade de preocupação em relação ao que vem para o futuro. Né? E engana, tem alguns indicadores que acabam enganando um pouco, mesmo a taxa de desemprego em torno de 5%. Então parece uma coisa muito baixa, ainda a gente está crescendo em torno de 2% ao ano, mas assim, isso é muito fantasioso, isso assim, a perspectiva para o ano que vem é muito pior do que nos últimos anos. Então, infelizmente, empresas que têm um nível de alavancagem, que a gente fala, um nível de endividamento já muito elevado, podem sofrer mais ainda no ano que vem. Né? Então, isso quer dizer que nós podemos ter aí outras empresas passando pela mesma dificuldade que essas grandes varejistas. E aí, obviamente, nós estamos falando num setor específico, o setor de varejo, que, como o senhor mesmo disse, tem sofrido muito com as vendas pela internet, o e-commerce. Mas será que a gente pode ter problemas com outras empresas, não sendo varejistas? Não, sim. Outros setores tendem a sofrer bastante, né? O próprio setor da indústria tem sofrido bastante. O setor bancário foi um setor que tem sofrido bastante então, por conta das fintechs. Exatamente, né? Então, é exatamente o que eu ia falar. Tem muitas fintechs que... E aí tem uma questão também regulatória, né? Assim, houve uma brecha na lei que assim, abriu-se uma gama muito grande de empresas fintechs hoje. E aí começou a ter, inclusive, casos de não atuação como bancos e atuação como, né, com crime organizado e tal. Então, essa bancarização também que a gente teve, esse excesso de bancos e fintechs, também alguns deles estão passando bastante aperto. Né? Qual que é a dica do professor Renato Vaz Garcia, do economista Renato Vaz Garcia, em relação a tudo isso que nós estamos vendo neste momento? Lembrando, professor, que nós estamos aí há pouco mais de um mês, há pouco mais de 40, 45 dias de uma eleição majoritária, mas sem pensar nas eleições. Sim. Qual que é a dica? O consumidor precisa ficar mais atento, o trabalhador ficar mais atento em relação ao gasto? Acho que tem que ter muito pé no chão, né? Não assumir, às vezes, uma dívida muito elevada no momento. A gente tem uma taxa de juros que aparentemente ela pode cair, é óbvio que ela não vai cair muito, mas ela ainda vai sofrer uma pequena redução ao longo dos próximos meses, mas ainda assim a gente tem uma taxa de juros muito alta. É óbvio que para você adquirir um patrimônio, você comprar um apartamento, um carro e tal, obviamente que com planejamento, com, né, o planejamento da sua renda, você consegue fazer isso sem problema nenhum, mas a questão é ter pé no chão, porque o endividamento das famílias está muito excessivo, né? 85% das famílias estão endividadas no Brasil. Isso é um problema por si? Não é, né? Porque como eu falei, vai comprar um apartamento, você não necessariamente vai comprar à vista. Você vai fazer uma dívida, óbvio.
Mas o grande problema é que a maior parte dessa dívida é cartão de crédito, né? E cartão de crédito é a dívida mais cara que a gente tem. Então, e muitas das pessoas, elas têm lá uma renda, né? Vamos supor lá, uma renda de R$ 2.000, o gasto dela é de 2.500. Esses R$ 500 que falta para ela, como é que ela lida com essa falta? Ela vai onde é mais fácil, é o cartão de crédito. E aí é que é o grande problema. Eventualmente ela não tem tanta facilidade em reduzir esse gasto, não tem tanta facilidade em aumentar a renda, não vai às vezes buscar uma alternativa de empréstimo mais barato, e aí acaba caindo no cartão de crédito. E se você vai pagando só o mínimo do cartão de crédito, por exemplo, você não vai pagar multa, obviamente, né, por não ter pago a fatura, mas o valor dos juros em cima do que restou vai ser um valor bastante considerado. E é aquela bola de neve, né? E assim, com esse endividamento alto, uma taxa de juros alta, é muito difícil a gente resolver esse tipo de problema a curto prazo, né? Eu costumo dizer que a entrevista ela acontece enquanto ela vai acontecendo. O senhor trouxe um fato aí, eu preciso encerrar, mas antes de encerrar, o senhor trouxe um fato que me chama a atenção. Porque esse nível de endividamento, principalmente no cartão de crédito, muitas vezes é para compra de alimentação. Exatamente. É para compra de comida. Exatamente. Como é que se faz numa situação como essa? Então, Douglas, assim, a situação é muito complexa porque muitas vezes não depende de decisões individuais da pessoa. Né? Tipo, não é porque ela quer que às vezes ela tem uma renda limitada, não é porque ela quer que ela gasta demais com alimento, ela precisa, né? E ela não consegue aumentar a renda. Aí é que vem políticas mais amplas, né? Vem políticas públicas, vem política econômica, vem o cenário da economia, que teoricamente tem que fazer com que a renda dessas pessoas aumente. E a gente não consegue fazer com que a renda dessas pessoas aumente. O governo gasta de uma forma absurda aqui no Brasil, a nossa dívida pública mesmo, que era 71% em 2022 do PIB. Né? Então, em 2022, 4 anos atrás, era 71% do PIB. 71%. Hoje é 81%. A gente aumentou 10 pontos percentuais em 4 anos. Ok, aumentamos nossa dívida, o governo aumentou o gasto. Aumentou o gasto. Se aumentou o gasto, o que aconteceu com a vida das pessoas? Não melhorou. Ela continua com a renda limitada dela. Continua pagando uma cesta básica mais cara. Então, a gente tem gasto público, uma política pública muito ineficiente, que não faz com que essa pessoa não tenha essa dificuldade. E aí vem aquela solução de curto prazo. Qual que é a solução de curto prazo? Ah, vamos fazer um programa de incentivo a crédito, vamos fazer um desenrola. Aí resolve o problema da pessoa, resolve até o mês que vem. Até a receita dela não dá conta do gasto de novo. Né? Então, essas políticas de curto prazo não vão resolver o problema. E aí fica, eventualmente, para um próximo episódio, ficar atento ao que o próximo candidato está falando sobre isso. Né? Porque, infelizmente, a gente está caminhando isso para governo federal, estadual, municipal, os deputados, o Congresso, né? A política está se tornando muito uma coisa popstar, muito uma coisa de publicidade. Mas, na prática, a gente precisa de políticos que tenham liderança para tocar coisas importantes, para resolver o problema das pessoas. Né? E isso, infelizmente, está em falta, né? No caso do Brasil. Né? Tá certo. Professor Renato Vaz Garcia, se deixar, a gente vai passar horas e horas conversando, debatendo, porque o assunto política e economia ele é palpitante demais. Mas a gente espera, obviamente, melhores dias aí para as empresas varejistas, e para que esses melhores dias possam chegar, precisamos de melhores dias também para a população brasileira de uma forma geral, ganhando mais, consequentemente, há maior consumo, e essa bola de neve vai se tornando cada vez mais bacana. Professor, uma excelente semana, um excelente semestre, vamos retomar aqui o nosso bate-papo quinzenal. Sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Douglas. A gente está sempre à disposição para conversar com a Rádio Uniso. Você já sabe, né? Pode participar com a gente pelas redes sociais da Rádio Uniso, também pelas redes sociais da Rádio Cantate FM. Hoje, na técnica de gravação, nós temos o nosso João Aoki. Lembrando sempre que a coordenação é da professora Evenise Batista e a direção-geral é da Universidade de Sorocaba. Um grande abraço e até a próxima semana. Uniso Economia.